Olá, meu nome é Bárbara. Eu estou aqui hoje para te mostrar uma forma de como vender o seu projeto para o seu gestor. Talvez você já tenha passado por alguma situação onde você tenha que apresentar para o seu gestor um projeto e você não sabe como fazê-lo. E aí, com isso, hoje eu vou te mostrar uma técnica que vai te ajudar a estruturar toda a sua ideia, todo o seu projeto, apresentar de uma forma rápida e dinâmica para que você consiga ter o apoio então do seu gestor, seja gerente, seja diretor, seja CEO, quem for, certo? Uma técnica que ela é muito utilizada hoje em startups. Por quê? Porque eles oferecem uma ideia em troca de investimento para o seu projeto. E o que é essa forma de apresentar? É um pitch. E o que é um pitch? Um pitch é uma apresentação rápida de 3 a 5 minutos, onde você coloca informações relevantes e essenciais para o seu projeto. Informações essas que vão te permitir chamar a atenção do ouvinte, ou seja, despertar o interesse dele para que ele compre o seu projeto e apoie a sua ideia. E quais seriam esses tipos de pitch? Então existem vários tipos. Eu vou citar 3 aqui para vocês e a gente no final vai trabalhar apenas com um deles, que é o que nos importa, nos interessa hoje, que faz mais sentido para o nosso propósito. Então, um dos pitches que existem é o Twitter Pitch. O que acontece? Você precisa passar em menos de 30 segundos uma frase, uma pequena frase que mostre qual é o seu negócio. Então, por exemplo, você já foi em alguma palestra, algum evento, algo em que alguém te pergunta: "Oi, tudo bom? Prazer, meu nome é fulano, qual é o seu nome?" "Ah, meu nome é Bárbara." "Bárbara, onde você trabalha? Em que área você atua?" Então você teria que nesses 30 segundos falar de o nome da sua empresa, ou seja, da empresa onde você representa, o que ela faz, certo? Qual a importância dela hoje no mercado e qual a sua importância dentro da empresa. Então, em torno de 30 segundos fazer isso. O outro pitch é o Elevator Pitch. Do que se trata ele? Imagine que você estivesse esperando o elevador e aí entra o seu diretor. E você precisa mostrar para ele qual a sua ideia e qual o seu projeto, vender para ele em torno de tempo de no máximo 1 minuto. Então você tem 1 minuto desde que o seu gestor entra, o diretor entra no elevador junto contigo, para que você convença ele da sua ideia. E aí, o que você vai fazer? Então você faz um elevator pitch. Então você vai comentar quem você é, provavelmente o diretor te conheça, mas na dúvida você se apresenta. Qual é a sua ideia, de uma forma que você o convença para que ele pense: caramba, a ideia desse cara é boa, eu preciso falar com ele novamente, para que ele marque um outro momento para discutir a sua ideia. Ele é um pouco similar com o Twitter Pitch, mas esse é mais para a venda de projetos, Ele é mais para você despertar o interesse de alguém para que essa pessoa venha atrás de você. Diferente do primeiro, do Twitter Pitch, onde você faz uma apresentação apenas. E tem também o Pitch Deck. O que é o Pitch Deck? O Pitch Deck é uma apresentação que você vai fazer e você vai utilizar um recurso audiovisual para te apoiar nessa apresentação. Então imagine que você tenha que apresentar um projeto para o seu diretor, para o seu gerente ou CEO. E essa apresentação você vai fazer com o auxílio de alguns slides. Você vai ser o interlocutor, você vai falar parte da apresentação, mas você vai ter esses recursos audiovisuais para que lhe deem apoio durante a apresentação. E é isso que a gente vai utilizar hoje, nesse vídeo. Aí você pode pensar: mas Bárbara, quanto tempo é essa apresentação? Essa apresentação ela é em torno de 3 a 5 minutos. Tem alguns lugares que você pode até utilizar 7. Eu não recomendo utilizar muito tempo, 10, 20 minutos, porque aí acaba se tornando uma reunião de negócios e não é o propósito dessa apresentação. Aí imagina, se você for apresentar para esse diretor, para esse CEO, chega, se apresenta, tem toda uma forma de executar ele, e aí você vai me perguntar: mas Bárbara, como que eu vou conseguir convencer alguém de executar o meu projeto, de dar esse apoio ao meu projeto em 5 minutos? Eu tinha, a primeira vez que eu ouvi falar de pitch, eu tinha esse preconceito. Não, mas é difícil de convencer, eu tenho tanta coisa para falar do projeto que eu quero fazer que em 5 minutos é muito pouco. Só que quando você vai estruturar o seu pitch, você vai ver que às vezes é muito longo esse tempo. Por quê? Você precisa colocar nesse pitch as informações
essenciais. Então você tem que deixar aquele detalhe de lado, aquele detalhe em caso de alguma dúvida que alguém venha te questionar no final da apresentação. Mas naquele momento você vai inserir uma apresentação curta, objetiva, para que você consiga atrair a intenção de apoiar esse seu projeto. E aí, qual o benefício dessa aplicação desse pitch? Então, por que eu fazer? Já fui citando aqui alguns exemplos para vocês, mas eu vou reforçar. Então, quando a gente está falando de tentar convencer pessoas, então você precisa, muitas vezes, talvez você tenha chego em alguém e dizer, caramba, eu preciso executar esse projeto. E aí o gestor ou com quem você trocou essa ideia começa, mas por quê? Mas para quê? Mas quanto ganha? Mas o que você vai tratar? Mas quais os benefícios? O pitch é uma forma estruturada de você mostrar isso. Então, por exemplo, quando você for solicitar o apoio, você faz um desdobramento de metas. Toda empresa tem esse desdobramento de metas, você faz esse desdobramento e aí você tem algumas propostas de projetos para executar. O que você pode fazer? Você pode montar um pitch de cada proposta, apresentar isso para o seu gestor, criar um momento para fazer essa apresentação, para que vocês decidam juntos, com toda essa estrutura, de uma forma lógica, coerente, com informações, com dados relevantes, vocês decidam quais desses projetos vocês vão conseguir executar no próximo ano, que são os mais relevantes. Importante que nesse pitch a informação ela seja correta. Então, fatos e dados, eles devem ser validados antes de inserir nesse pitch. Por quê? Imagine que você está apresentando algo, você montou, tem todo esse benefício de você apresentar, de você buscar esse apoio, e aí você chega lá no momento da apresentação com uma informação que está errada. Então você perde essa credibilidade. Você precisa, além de mostrar a sua confiança no momento dessa apresentação, você precisa também mostrar dados que sejam verídicos, dados que sejam validados. Inclusive, você pode citar a fonte desses dados, onde você consultou para colocar dentro do seu pitch. E aí a gente fala de mais alguns benefícios. Como que eu vou conseguir convencer alguém, por exemplo, de outra área? Você leva esse pitch estruturado, você leva esse pitch que tem toda uma sequência, todos os dados, informações, você consegue muitas vezes essa aprovação. Eu já passei por situações onde eu tinha que buscar, montava toda a ideia em alguns materiais. Quando chegava para a área financeira, para validar esse projeto, para dizer sim, realmente será esse ganho se eu for executar essa melhoria e atingir essa meta, e eu chegava para a área financeira e dizia, poxa, eu tenho essa ideia de projeto e são essas ações no geral e a minha proposta é reduzir de tanto para tanto e eu queria validar o ganho financeiro com vocês. Aí muitas vezes, o que acontecia? As pessoas, tá, mas e aí? E essa informação? E isso aqui? E eu não tinha isso estruturado, Eu tinha no arquivo, chegava lá com o notebook, abria um arquivo, abria outro arquivo. É muito mais fácil porque você hoje não consegue, às vezes, o apoio das pessoas devido ao tempo. Então, todo mundo está na correria do dia a dia. Você precisa desse apoio. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estruturar isso, Então, assim, gente, qual é o meu problema? Qual é o indicador que eu vou tratar? Qual é a minha meta? Quais são os possíveis impactos? As informações relevantes que eles também consigam dizer o seguinte, realmente, de uma forma breve, você me explicou qual é o seu projeto, aonde você está, onde você quer chegar, e a gente consegue validar dessa forma. Então é uma super ajuda, é uma super forma de você conseguir apoio nas demais áreas. O pitch, talvez eu não recomendaria a vocês a utilizarem na apresentação final de um projeto. Por quê? Mas é uma sugestão da Bárbara, tá? Porque imagina, você passou o ano inteiro, super esforço, com uma equipe, vocês se dedicaram, e aí vocês conseguiram resultados fantásticos, e aí você vai apresentar isso para o seu gestor em 5 minutos? Caramba, isso merece um tempo maior. Agora, eu já vi apresentações de pitch, apresentações de finais de projeto, quando é para o CEO ou quando é para algum diretor. Aí faz sentido, porque são vários projetos que foram apresentados,
né? E aí você não tem muito tempo dele. Aí tudo bem. Outro ponto que muitas pessoas acabam que se confundindo nessa apresentação do pitch é só ter a ideia de que o pitch é uma apresentação curta. Não necessariamente. O pitch, tudo bem, ele pode ser uma apresentação curta, mas ele tem um objetivo, ele tem uma forma de ser feito. Por quê? Já vi casos onde você tem uma apresentação que foi realizada em 30 minutos, 1 hora, e aí você traz aqueles 20 ou 30 slides para tentar mostrar isso dentro de um pitch de apresentação de 5 minutos. Cara, isso não vai ser legal. Por quê? Porque você vai começar a passar tanto slide que quem está ouvindo vai ficar já assim, meu Deus, tá correndo contra o tempo. E não é essa a intenção. Então, coloque menos informações, mas informações relevantes que te levem a convencer teu público. É por isso do apoio de poucos slides, né? Então, imagine, se você tem de 3 a 5 minutos, você se programou para isso, você precisa cumprir esse tempo colocando menos slides, deixando muita coisa na fala, né? O que você pode colocar no seu slide? Informações relevantes, certo? Grandes números, que são números que talvez na hora você pode dar um branco e esquecer, mas que estão lá no slide. Agora, muitas informações não, muitos slides não. E aí existe também o outro ponto que as pessoas se confundem quando elas vão criar esse pitch e que elas tentam colocar, que isso pode atrapalhar um pouco no momento do pitch, colocar muitos vídeos, muitas informações pesadas dentro do arquivo. Isso acaba que muitas vezes quando você vai passar o slide, né, do pitch, vai travar, não vai funcionar e aí você vai perder seu tempo. Então tentem não levar informações que pesem no seu slide. Mas você pode pensar, Bárbara, como que eu vou convencer alguém, como que eu vou convencer o meu diretor a utilizar isso dentro da empresa, se na minha empresa isso é feito de forma muito tradicional, são aquelas apresentações grandes de PowerPoint, que eu já passei muito por isso, aquelas apresentações, reuniões extensas, cansativas, né, para definir quais são os projetos. Então, você pode propor isso, né, de uma forma que tem uma primeira rodada, é uma primeira seleção de projetos. Aí sim, com os projetos selecionados, a partir da apresentação dos pitches, você consegue então fazer uma outra forma de detalhamento desses projetos, mas aí você já passou inicialmente por uma apresentação de pitch, onde você já fez esse filtro, né, já tinham critérios para essa escolha de quais projetos você iria dar andamento. E outro ponto é que as pessoas têm muita aquela coisa de eu não sei nem por onde começar, Bárbara. Você tá me falando que pitch é bom, que pitch é legal, eu gostei, achei isso interessante, mas e aí? É uma coisa muito complexa. Calma, que na sequência eu vou te mostrar quais são os 5 passos que você vai utilizar para montar esse pitch. A sequência do que você vai colocar lá dentro do seu slide. Vou fazer uma simulação com vocês dessa sequência e aí vocês vão tirar todas essas dúvidas. E outro ponto também é que não são só empresas como você falou, a minha empresa é muito tradicional, empresas como Google, Facebook só que fazem. Não, isso está cada dia mais se perpetuando nas empresas, porque é algo muito dinâmico, é algo que você consegue otimizar o tempo das pessoas, que isso hoje é muito difícil. Eu vou te mostrar agora como você ser assertivo no seu pitch e com certeza você não vai errar. Siga todos esses passos que eu vou te passar agora, que são passos desde a preparação do seu pitch, a execução como a conclusão do seu pitch, certo? E aí a gente vai começar com a primeira dica. Primeiro, faça um planejamento, não improvise. Eu vou repetir, não improvise. Por quê? Porque quando você for apresentar, você precisa mostrar confiança. Você precisa fazer com que as pessoas que estão te ouvindo entendam que você é o dono daquele negócio. Você é o especialista naquilo que você está falando. E aí, para isso, você precisa então montar todo o seu planejamento, o que eu vou falar, como eu vou me portar perante a apresentação, quais são as possíveis dúvidas que podem ser geradas. Então pense nisso também, porque como você não vai colocar todas as informações dentro do pitch, em algum momento você sabe que alguém vai te perguntar algo, né? Que ficou aquele gatilho, aquela informação que a pessoa pode gerar, né? O ouvinte pode ter uma certa dúvida em relação a isso. Então, se prepare com isso.
né? As possíveis dúvidas e as possíveis respostas. Outro ponto, estude a sua audiência. Por quê? Porque você precisa entender para quem que você vai apresentar. Então, você vai apresentar isso para equipe operacional, você vai apresentar isso para gestores, você vai apresentar isso para CEOs. Então, você precisa entender o que eles conhecem daquele assunto, o que esse público sabe sobre o tema que você vai tratar, sobre o projeto que você vai apresentar. Porque pode ser que você apresente algo e eles não são familiarizados. Aí você vai falar, não, mas isso dentro da empresa é tranquilo, todo mundo sabe. Nem todo mundo. Estude a sua audiência, use termos que a sua audiência usa, certo? Então, quais são as palavras que eles gostam de utilizar? Quais são os jargões? Quais são as frases? Então, tente colocar isso de alguma forma dentro do seu conteúdo, para que você se conecte com o seu ouvinte. Seja claro e objetivo. Não fica tentando enrolar, tentando encher o tempo com informações não relevantes. Você precisa mostrar aonde você está, aonde você quer chegar, quem vai participar dessa transformação, dessa implementação do projeto e quais são os resultados que você precisa mostrar. Na sequência a gente vai falar mais sobre isso. Terceira dica que eu dou é: faça com que esse seu projeto ele esteja linkado com a estratégia, ou seja, perceba se esse tema hoje ele é relevante dentro da estratégia da empresa. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente tenta implementar alguma coisa, alguma melhoria, só que essa melhoria hoje não é o foco da estratégia hoje da empresa, né? Ela é importante? Sim, até porque a gente propôs, a gente sabe que isso é alguma dor que incomoda no dia a dia, algum problema. Mas você precisa saber que o que você for executar realmente tem que estar linkado com a estratégia da empresa, com as diretrizes. Bom, se o meu foco, né, o foco da empresa esse ano é reduzir perdas, o meu projeto tem que estar linkado com isso. Faça essa análise crítica. Outro ponto, explique o problema e a solução de forma breve. Então, quando você for explicar o problema, não chore. O que é o não chorar? É aquela coisa de ficar se lamentando, então o problema sempre acontece assim, porque é uma droga, porque já faz muito tempo que isso acontece, porque ninguém trata isso. Gente, é o momento de você colocar, né, qual é esse problema, ok? E qual é a solução que você pretende dar para esse problema? Qual a metodologia que você vai usar? Talvez você não tenha o como fazer no detalhe, mas você tem uma ideia de quais são as macro entregas que você pode fazer. Outro ponto importante, penúltima dica, é apresente um ganho financeiro. Se você fosse dono da empresa hoje e alguém viesse te explicar, mostrar um pitch e você tivesse que decidir se implementa ou não implementa, com certeza você ia olhar se esse pitch vai te dar retorno, né? Esse projeto vai te dar retorno. Então, se preocupem muito em mostrar quais são os impactos, resultados financeiros, e aí você pode colocar tanto ganhos, né, tangíveis, que você pode mensurar, como não tangíveis, que são aqueles ganhos qualitativos, mas foque principalmente nos ganhos financeiros. Sabe aquela parte de entender o seu cliente? Então, começa por aí, porque se eu for explicar um pitch para RH, eu vou focar em desenvolvimento de pessoas, né? Em algo que contribua com as pessoas. Claro que sempre tenho que ter o financeiro, mas eu posso colocar esse ganho também. Se eu for explicar para um gestor que é extremamente se preocupa muito com o retorno, eu vou dar mais foco para o retorno. Então, entendendo o seu cliente, você mostra o resultado. E no final, fique aberta a perguntas. Então, se você, como eu falei antes, você dentro do seu planejamento, você já listou quase, né, todas as possíveis perguntas que você imaginaria que eles lhe fizessem após a apresentação do pitch, então se prepare para responder essas perguntas, porque elas são super relevantes, né? Esse momento é um momento onde você precisa estar calmo, é um momento onde você vai detalhar de alguma forma, né, tirar as dúvidas, responder as dúvidas, os questionamentos de quem está ouvindo. Por isso, agora eu vou apresentar para você 2 pitches, um de uma forma mais curta e outro de uma forma mais longa, mas dentro dos 5 minutos, para que vocês percebam a diferença, né? Qual é a linha de raciocínio que eu tomei em cada pitch, né? E qual que é o conteúdo presente nesse pitch.
Olá, meu nome é Bárbara e eu vou apresentar para vocês um projeto que eu gostaria de implementar no nosso setor, que é sobre retrabalho. Esse retrabalho é tudo que eu tenho que consertar e ajustar, seja de produtos, né, não conformes, ou seja, produtos que não estão bons para a qualidade, e esses produtos eles precisam passar novamente na linha de produção. Esse retrabalho ele impacta dentro do nosso processo, porque no ano anterior a gente teve 20 horas por mês, a média, de retrabalhos, isso é em torno de 5% do indicador de retrabalho, e foram ao total, 3.000 peças. E a gente quer como meta esse ano reduzir isso pela metade, reduzir 50%, que seria 2,5% de retrabalho. O que a gente pretende fazer, para reduzir isso? Então a gente pretende ir na causa raiz dos problemas e conseguir resolver, conseguir reduzir esse 50% do retrabalho. E com isso a gente propõe, identificando qual é a causa raiz, a gente propõe bastante melhorias, a gente coloca um plano de ação e a gente vai fazer o gerenciamento desse plano de ação para que tudo aconteça, as melhorias propostas aconteçam. E para isso, pretendo colocar algumas pessoas, dentro do grupo de várias áreas, pessoas essas que estão envolvidas ali com o problema, que são pessoas da linha de produção, aí operador, pode ser um líder de produção, pessoas da área da qualidade, alguém que faz a checagem da qualidade, ou também pode ser alguém que aprove a qualidade, da área de logística, quem traz, quem busca e traz os produtos, que é importante, e da área de manutenção, porque às vezes a gente precisa de apoio da manutenção também, E para isso, eu gostaria também de falar, que a gente vai ter um retorno financeiro de R$15.000 se a gente atingir esse retrabalho de 2,5% até o final do ano aí. Então era isso, eu gostaria de agradecer a presença de todos por me ouvirem, por prestarem atenção que eu vim apresentar hoje o meu projeto. Gente, se alguém viesse me apresentar um pitch da forma como eu apresentei esse pitch hoje, eu simplesmente, independente do tema, eu simplesmente iria falar, eu não quero esse projeto. Por quê? Eu demonstrei confiança no número, na informação? Acredito que não. Eu estudei a audiência de quem estava ouvindo esse tema, porque vocês sabem o que é um retrabalho? Eu estou apresentando para você esse pitch. Você sabe o que é, qual é o conceito de um retrabalho? Talvez isso não fique claro para todo mundo. Então eu preciso passar um breve conceito, um alinhamento para todos, para que todos saibam o que é um retrabalho. Eu fui clara e objetiva, então eu falei, eu estou aqui, aonde eu quero chegar, e até quando? Até fui, eu estou aqui que o meu retrabalho é 5%, eu quero chegar a 2,5% até final do ano, mas de uma forma não muito segura. Outro ponto que não foi mencionado nesse pitch é qual a representatividade do retrabalho hoje na empresa. Qual o link com a estratégia? Então, o retrabalho hoje ele é estratégico dentro da empresa? Quanto ele representa? Qual é esse custo? Qual é esse percentual? E aí, finalizando, eu passei os dados financeiros, sim, passei, mas também de uma forma muito resumida, muito breve. E eu, no final, ao concluir a minha apresentação, eu em nenhum momento eu pedi o apoio, me dispus a, caso vocês queiram tirar dúvidas, eu estou disponível para tirá-las, para que a gente converse. Então eu simplesmente apresentei por apresentar, obrigada por estarem aqui e ouvirem meu trabalho, Mas não era esse o propósito. O propósito de eu ter apresentado o pitch naquele momento era de conseguir apoio para a execução desse meu projeto, E ainda voltando um pouco atrás, falando da parte de apresentação, eu não falei qual é a minha função na empresa, qual é o propósito porque eu estava ali, eu simplesmente falei, eu sou a Bárbara e eu vou apresentar hoje o projeto de implementação de retrabalho. Tá, mas quem é a Bárbara? O que ela está fazendo ali? Certo? Então, dependendo do público que você for mostrar, você precisa ter essa apresentação inicial também.
E agora eu vou apresentar para vocês um segundo case, que é um pouco mais completo, né, com informações mais relevantes, para que vocês percebam a diferença do mesmo tema, mas apresentado de forma diferente. Olá, meu nome é Bárbara, eu sou engenheira do setor e eu sou responsável por fazer análise de indicadores de performance da área e propor melhorias para esses indicadores quando não atingem a meta. Eu vim aqui hoje para mostrar para vocês qual é a importância da implementação do projeto que eu estou pensando em atuar, junto com uma equipe, de redução de retrabalho nas linhas de produção. Apenas para alinhar conceitos, o retrabalho são todas as peças não conformes, ou seja, peças que não foram aprovadas pela qualidade, para que essas peças sejam então retrabalhadas e serem destinadas ao cliente de forma que agregue valor a eles. Eu gostaria de trazer aqui algumas informações relevantes. O retrabalho no ano anterior, ele representou 3% dos nossos custos, ou seja, por isso ele ser um indicador relevante hoje para a área. Foram de retrabalho 20 horas mês, isso média, são 2 dias de produção que a gente utiliza somente para retrabalho, então é um número muito alto. No ano anterior, como eu já falei, foram reprocessadas 3.000 peças e isso deixou nosso indicador a 5%, sendo que esse custo foi em torno de R$30.000, valor esse passados pela controladoria. A nossa meta implementando esse projeto é reduzir esse retrabalho de 5% para 2,5%, ou seja, uma redução de 50% no nosso retrabalho. E com a implementação desse projeto, a nossa meta é reduzir 50% desse valor de retrabalho, ou seja, saímos do indicador de 5%, do número de 5%, para 2,5%. O diferencial desse projeto é que nós vamos utilizar metodologias que nos permitem realizar entregas ao longo do projeto e não somente no final do projeto, como vem acontecendo nas nossas implementações. Então, nós vamos utilizar o PDCA conectado à metodologia ágil, entregas ao longo do projeto. Para que isso aconteça, nós teremos uma equipe super dedicada, uma equipe especialista nesses processos e que vão contribuir com esse resultado, que seria a Maria, da área da qualidade, o João, da área de logística, o Pedro, da área de manutenção, a Sônia, que é líder de produção, e eu como líder desse projeto. Então, todos que têm um conhecimento muito importante na linha e eles conseguem realmente atuar na causa raiz dos problemas para que a gente realmente consiga ter o resultado. O retorno desse investimento, desse projeto, será de R$15.000, além de não só ser importante esse retorno financeiro, mas todo o estresse que gera na cadeia, como mudança de programação, como transporte de materiais ou até mesmo com impacto de não atendimento ao cliente por causa desse retrabalho, que isso eu considero uma das coisas mais graves. Apresentei esse meu projeto, gostaria de agradecer pela atenção de todos e fico aberta a dúvidas e a questionamentos que vocês possam ter em relação a ele. Vocês viram a diferença? Com mais consistência, com mais números, com mais informações, com fatos relevantes e linkando isso com estratégia, para quê? Para que você não venha só apresente algo por apresentar, mas sim que você consiga ter esse retorno e esse apoio. Só que eu quero deixar claro aqui uma coisa. Por que eu apresentei esses 2 cases? Para mostrar para vocês que não é porque você vai apresentar um pitch que você vai ter aprovação do seu gestor. Você precisa levar para esse pitch informações relevantes. E se você não levar essas informações relevantes, você provavelmente não vai ter o apoio que você precisa. E outro ponto é, esse projeto que você está propondo realizar é um projeto que precisa ser estratégico para a sua área. Se é um projeto que hoje não impacta na estratégia, desculpa, não é um projeto relevante para a área, não há pitch que resolva a apresentação. Então esse é um ponto de atenção muito importante que vocês precisam levar em consideração na hora de montar o seu pitch. E agora eu vou mostrar para vocês qual é a melhor sequência de você apresentar o slide. Porque a gente já viu como planejar, como ser claro, objetivo, link com a estratégia, toda a preparação a gente já viu. O que é o pitch, mas agora eu vou ensinar para vocês quais são as sequências dos slides
para que você consiga da melhor forma apresentar o seu pitch. Antes disso, eu vou te dar uma dica. Primeiro, se apresente, certo? Então, mostre o seu propósito de estar ali. Quem é você e o porquê você está ali. Passando para as dicas então. Primeira dica, mostre qual é o problema, qual é a dor que você precisa resolver. Então, como eu falei no case ali, eu estou falando de redução de retrabalho. Eu mostrei algumas informações relevantes sobre o problema e é isso que você precisa fazer. Então, de forma objetiva, grandes números, qual é o problema e qual é a dor que você vai resolver. Segundo, qual o KPI que você vai tratar? Então, qual é o indicador que você vai utilizar para medir o seu projeto? E sendo que esse indicador, ele vai ter uma meta. Qual é a meta? Onde eu estou? Aonde eu quero chegar? Ok? Minha meta hoje é X. Eu quero reduzir essa meta, eu quero fazer X menos Y para chegar nesse patamar. Então, sempre pense nisso, coloque de para até quando. Ou seja, eu quero sair desse ponto para esse ponto até quando. Ok? Terceiro slide, qual é o diferencial do seu projeto? Então, por que o seu projeto é diferente dos demais? Porque assim, teve gente que já trabalhou com isso, já atuou nesse problema. E por que o seu projeto é diferente dos outros projetos que ocorreram? Então, mostre esse diferencial. Quando eu apresentei do retrabalho, eu comentei da questão de metodologia, né? Então, assim, a gente vai conectar, a gente não vai mais fazer como os demais projetos. Eu fiz questão de reforçar isso. Nós não vamos mais fazer como os demais projetos, que iremos apresentar só lá no final do projeto. Não, a gente vai apresentar ganhos durante o projeto para atingir a meta final, ok? Equipe, quem vai estar com você? Vocês viram na primeira apresentação, um ponto que eu queria ressaltar, que na primeira apresentação eu falei, talvez seja esse, talvez seja aquele, tal. Não, já chegue com a proposta, quem vai fazer parte? Tudo bem, se alinha previamente com essas pessoas, que elas poderão ser convidadas para participar desse projeto, né? Tudo depende também do alinhamento com o gestor, tudo direitinho, mas você precisa passar quem são as pessoas que estão envolvidas, quem você quer para esse projeto. Outro ponto e último, qual o ganho e o impacto financeiro? Né? Quais são os principais ganhos? Você não vai fazer uma lista de ganhos. Você precisa fazer com que aquele ouvinte saia da apresentação com aquela informação. Então, qual é o ganho que eu vou ter se eu implementar esse projeto? Isso é o mais relevante, certo? Então, são essas as sequências dos slides. Eu vou falar qual é o problemador, slide 1, qual é o indicador impactado e a meta, slide 2, qual é o diferencial do seu projeto, slide 3, qual é a equipe que vai participar do seu projeto, slide 4, e por último, qual é o retorno financeiro que eu irei ter. Legal, gente? Então, se hoje eu, Bárbara, tivesse que começar um pitch, então assistir esse vídeo e pensar, bom, eu preciso implementar isso amanhã lá na minha área. Como que eu começaria? Qual é a dica que eu dou para vocês, aquela dica de ouro? Eu, Bárbara, escolheria quais são os projetos desse ano, os projetos que eu tenho como proposta de implementação, montaria um pitch e apresentaria para alguém de confiança, alguém que conhece o tema e o assunto, para avaliar se você realmente colocou todas as informações relevantes e necessárias nele. Só cuidem com um ponto, a distribuição do tempo. Não fique muito tempo falando de você e esqueça de falar do projeto. Não fique muito tempo falando da equipe e esqueça de falar o resultado financeiro. Então, dimensione o tempo aonde você quer que o teu ouvinte se concentre, né, a informação mais relevante que você quer passar para ele. Então, se eu quero passar para ele a informação mais relevante na parte da meta ou quanto esse problema impacta, certo? Então, demora um pouco mais de tempo ali. Mas faça essa distribuição. Treine, monte esse pitch, apresente para alguém e, na sequência, valide o seu pitch com o seu gestor. Tudo bem, gente? Então, se vocês querem também montar um pitch, né, se não conhece alguém, não quer apresentar para alguém de confiança, queira me mostrar, grave o seu pitch e me mande para que a gente possa conversar e trocar uma ideia sobre ele. Estou aqui para ajudar vocês, espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de todos
e fico à disposição para conversarmos. E se você quer treinar um pitch, me manda no direct e a gente pode discutir a respeito dele. E caso tenha ficado alguma dúvida, eu peço que comente aqui e a gente pode discutir sobre essa sua dúvida. Eu espero que eu tenha contribuído para o seu desenvolvimento e eu fico hoje por aqui. Grande abraço!